No exercício 1, pede para escrever um programa que imprima os números de 1 a 10 utilizando o comando while. Para a gente fazer isso, eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente faz se a gente não tiver o comando while, né? O enquanto. Então, se eu preciso imprimir na tela 10 vezes um número, né? De 1 mudando o valor, acrescentando mais um até chegar no número 10. Se eu não tivesse o while, eu teria que fazer assim, né? Escrever 10 vezes, né? O comando escreva L com o valor 1, com o valor 2, com o valor 3, até chegar no 10. Né? E isso me daria o resultado que eu quero, exatamente, né? Chegar a imprimir o número de 1 até 10. Só que veja bem, isso aqui é extremamente trabalhoso, né? Imagina se o número final aqui fosse 100, ou fosse 1000, ou fosse 10.000. O programador teria que escrever esse monte de linhas de programação e ficaria extremamente trabalhoso, né? Então, a estrutura de repetição que a gente chama dentro da lógica de programação, while ou enquanto, ela veio justamente para facilitar isso. Ou seja, vocês estão vendo que a gente está repetindo aqui o mesmo comando, só está mudando o valor. Ó, o comando é escreva L, escreva L, escreva L, a gente está repetindo. Então, a estrutura de repetição nada mais é do que uma facilidade dentro da lógica de programação para que a gente não precise repetir isso tantas vezes quanto necessário da forma como a gente fez aqui. Então, vamos ver um exemplinho de como é que ficaria utilizando o enquanto. Ó, o que eu preciso fazer na prática? Eu preciso de algo que conte de 1 até 10 para escrever isso 10 vezes, né? Então, o que eu fiz aqui? Já que eu preciso que um valor varie de 1 até 10, então dentro da seção de variáveis, eu vou declarar uma variável chamada contador. Pode ser qualquer nome, tá? Eu estou usando aqui o contador para facilitar o nosso entendimento. Essa variável é do tipo inteiro, né? E ela vai começar de 1, porque é exatamente como o exercício pede, né? Que ela varie de número 1 até o número 10. E olha só que interessante que fica daí, ó. Eu digo o seguinte para o computador, ó, enquanto o valor desta variável contador for menor ou igual a 10, eu quero que tu faça e que tu repita a seguinte instrução. Escreve o quê? O valor dessa variável. Então, quando essa variável tiver o valor 1, ele vai escrever na tela o número 1. Quando essa variável tiver o valor número 2, ele vai escrever na tela o valor número 2 e assim por diante, enquanto o número do contador, o valor do contador for menor ou igual a 10. Só que se eu estou começando em 1, eu preciso então incrementar, né? Somar mais 1 até que ele chegue no 10. Então ele vai começar no 1, ele precisa mudar para o 2, ele precisa mudar para o 3 e assim por diante até ele chegar no 10. Né? E aí, dentro da instrução enquanto, eu imprimo o valor que ele está neste momento, que no início aqui vai começar como 1, e eu digo para ele, bom, agora eu quero mudar para o 2. Como é que eu mudo para o 2? Eu acrescento mais 1 nessa variável. Então eu digo, a variável que eu chamei ela de contador, ela vai receber o valor atual dela mais 1. Então, se estava em 1, vai receber 2. Se estava em 2, vai receber 3. E assim vai indo, aumentando de 1 em 1 até chegar a 10. Então, eu estou fazendo nada mais do que duas instruções, ou dois comandos. Eu estou escrevendo o valor atual da variável contador na tela e estou incrementando, alterando o valor dessa variável, somando mais 1 nela. Né? E aqui eu digo que este é o fim do bloco, ou seja, esse é o fim da estrutura de repetição. Ela está começando aqui no enquanto e está terminando aqui. E olha que interessante, quando a gente executa, ele fez exatamente o que o outro programa fez, aquele em que a gente repetiu 10 vezes a palavra escreva L, né? Só que aqui a gente escreveu ela uma única vez, né? E a gente colocou ela dentro de uma estrutura de repetição, que neste caso aqui é através da palavra enquanto. Uma outra coisa interessante que tem nesse algoritmo aqui é o que a gente chama na programação de indentação. Indentação é esse espacinho que a gente coloca aqui no início.
Olha que legal que fica o programa quando a gente usa indentação, ó. Eu sei que o início do meu algoritmo é aqui, o fim dele é aqui, mas eu sei que tudo que está um pouquinho para dentro, um pouquinho para a direita, ele está então dentro do início e do fim do algoritmo. Agora olha que interessante aqui, ó, dentro do enquanto, eu também dei dois espacinhos aqui, ó, dois espacinhos, ó, para o comando escreva e para o comando que incrementa a minha variável. Então, quando eu olho para esse algoritmo, eu entendo que tudo que ele faz repetido aqui no enquanto nada mais é do que aquilo que está entre esses dois espacinhos, ó, está um pouquinho mais para a direita, ó, que é exatamente esses dois comandos aqui, ó. Isso aqui é o meu bloco de repetição, ou seja, são dois comandos. Eu escrevo na tela e eu incremento o valor da variável. Então aqui eu estou iniciando a minha repetição e aqui eu estou finalizando a minha repetição, ou seja, aqui eu digo, ó, para de repetir, né? Eu só quero repetir esses dois comandos aqui. E quando que eu vou parar de repetir? Quando a variável contador atingir o valor 10, ó, porque ele vai repetir enquanto o valor da minha variável for menor ou igual a 10. Então, se ela tiver 1, 1 é menor ou igual a 10. Se ela tiver 2, 2 é menor ou igual a 10. Então, ele vai entrar e vai fazer esses dois comandos. Até que ele vai chegar no 10 e vai fazer ainda. Ó, 10 é menor ou igual a 10, ou 10 é igual a 10. Ele vai fazer. Agora, quando a variável receber o valor 11, ele vai entender o seguinte. O valor 11, que é o valor da variável contador, é menor ou igual a 10? Não, 11 é maior do que 10. Então, ele vai parar de repetir esses comandos aqui e vai vir aqui para baixo. Ó, vai tentar encontrar alguma coisa para ele fazer aqui. Como não tem nada para ele fazer aqui, encerrou o algoritmo, ele encerra a execução do programa. Tá? Então, esse primeiro exercício que nos manda imprimir na tela os valores de 1 até 10, usando a estrutura de repetição enquanto, ou while em inglês, é assim que a gente pode implementar de uma forma bem simples.